Olá, eu sou o pastor Edson Pires, da Igreja Manancial de Vida. E eu estou aqui fazendo uma série de vídeos explicativos sobre os profetas menores do Antigo Testamento da Bíblia. Será um resumo dos livros para despertar em vocês o interesse na leitura e ajudar aqueles que não compreenderam os livros. Farei relação com outros livros da Bíblia, contextualização histórica e relação também com os dias atuais. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com muita gente. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas, fazer um resumo do seu livro, da sua história, tá bom? Jonas era filho de Amitai, morava em uma pequena aldeia chamada Gat-Hefé, na terra de Zebulon, na Galileia. Jonas era um profeta do norte, do reino de Israel, que viveu por volta do século 8 a.C. Ele era a figura central do próprio livro. Certo dia, Deus falou a Jonas: Jonas, eu quero que você se disponha para mim. Suba à grande cidade de Nínive e profetize contra ela, porque os seus pecados subiram até a mim e já não os posso suportar. Jonas se dispôs não para obedecer a Deus, e sim de fugir da presença de Deus. Foi até o porto de Jope e embarcou em um navio que se dirigia para Tarsis. Jonas provavelmente lutava contra os sentimentos que nutria contra Nínive, uma das cidades do Império Assírio, um império de gentios cruéis e inimigos do povo de Israel. Na época de Jonas, Nínive já era uma cidade grande e importante, capital da província com o mesmo nome. A cidade representava a Síria, o império dominante na região que apresentava a maior ameaça militar para a segurança da nação de Israel. O império da Síria é conhecido ainda hoje por sua crueldade, sendo considerado por muitos historiadores o pior de todos os impérios antigos quando o assunto é o tratamento de seus inimigos. Seus reis se gabavam publicamente da sua crueldade. Deixaram registro dos métodos de tortura que usavam e das suas práticas de extermínio dos inimigos, vencido das formas mais dolorosas e imagináveis. Arqueólogos têm encontrado evidências abundantes da maldade da Síria. Então, como nós vimos aqui, Nínive era um império muito mau com seus inimigos. Usava de método de tortura, de crueldade. Então, era uma civilização cruel, né? Uma representação ali do império da Síria. Então Jonas não gostava do povo de Nínive. Jonas repudiava, e a esse povo foi que Deus chamou o profeta Jonas para fazer com que eles se arrependam. Né? E Jonas não queria. Então, para quem até hoje nunca entendeu o motivo pelo qual Jonas não queria profetizar, né, o arrependimento, pregar o arrependimento em Nínive, é porque ele não gostava, ele repudiava a maneira cruel como os ninivitas, ou pelo menos o exército, né, de Nínive, tratava de forma cruel, né, com muita crueldade, os seus inimigos. E o povo de Nínive era inimigo de Israel e brevemente queria invadir Israel. Então seria ali uma forma muito cruel para o povo de Israel. Mas antes deles fazerem isso, Deus chama o profeta Jonas para que eles se arrependessem. Vamos ver então. O Senhor lançou uma grande tempestade que veio sobre o navio onde estava Jonas. Então, voltando à história de Jonas, ele, para fugir de Deus, se esconde dentro de um navio. Então o Senhor lançou uma grande tempestade que veio sobre o navio onde estava Jonas. E o navio estava a ponto de ser totalmente despedaçado. Os marinheiros, apavorados, lançavam as cargas ao mar com o fim de livrar-se do peso excessivo. Jonas, nesse momento, dormia profundamente no porão do navio. O capitão o acordou dizendo: "O que está acontecendo contigo? Levanta."
Invoca teu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós. Os marinheiros decidiram lançar sorte entre si porque diziam: algum de nós é responsável por esse mal. Eles lançaram a sorte e este caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: você pode nos contar por que isso está acontecendo conosco? Qual é a tua terra e de que povo tu és? Então Jonas falou que servia ao Deus vivo de Israel. Nesse momento, os homens temeram muito, pois Jonas já havia contado que estava fugindo de Deus. O que vamos fazer para que o mar se acalme? E Jonas respondeu: podem me lançar ao mar, porque por minha causa é que vocês se encontram nessa situação. No entanto, os marinheiros não queriam sacrificar Jonas e remar com todas suas forças para que conseguisse chegar em terra seca. A agitação do mar não cessava e os marinheiros lançaram Jonas do barco. A fúria do mar começou a cessar. Os homens que estavam no barco ficaram possuídos de temor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos ao Deus de Jonas. O Senhor encarregou um grande peixe para engolir Jonas, e dentro desse peixe Jonas esteve 3 dias e 3 noites. Lá dentro do peixe, Jonas orou, dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Bom, esse é só um pouquinho da oração que Jonas fez no interior desse peixe, desse grande peixe, tá bom? Você pode, no livro de Jonas, ler o restante de uma das orações mais lindas que se tem na Bíblia, tá bom? Então, depois da oração que Jonas fez, o Senhor ouviu essa oração. Então o Senhor ordenou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Deus falou com o profeta uma segunda vez e pediu o mesmo que havia pedido antes. Vá a Nínive e declara a mensagem que eu te disser. Jonas obedeceu a Deus e percorreu uma jornada de 3 dias para chegar a Nínive. Quando chegou, começou a declarar: ainda 40 dias e Nínive será submetida. Então Deus deu 40 dias para Nínive se arrepender dos seus pecados. E assim que Jonas pregava, nas ruas, nos becos e nas casas, daqui a 40 dias, Deus vai acabar com esta civilização. Deus vai acabar com Nínive. Os homens da cidade creram em Deus e se arrependeram de seus pecados. O rei de Nínive levantou do seu trono, tirou suas vestes e cobriu-se de pano de saco, proclamando um jejum. Olha que coisa interessante. Até o rei se arrependeu. Um rei mau e cruel se arrependeu, não é? E tirou suas vestes reais, não é? Cobriu-se de pano de saco, proclamando um jejum. Nesse período, todos os ninivitas clamaram e buscaram a Deus intensamente. E Deus ouviu o clamor deles e mudou de direção, resolvendo não destruir mais a cidade. Olha como é bom. Quem dera que todos os nossos governantes, todos os prefeitos, governadores, todos os presidentes se prostrassem ao Deus de Jonas, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seria misericordioso e creio que todo o mal da nossa nação, todo o mal em todo lugar, Deus tiraria, não permitiria mais que o mal chegasse. Que bom seria que todos nós nos arrependêssemos nesse período aí de quarentena, dessa pandemia. Como é bom orar e buscar ao Senhor e ouvir e se arrepender, porque Deus pode trazer cura, paz e prosperidade para todas as nações. Com isso, Jonas ficou muito aborrecido e extremamente irado. Quer dizer, ele não queria pregar ao povo de Nínive, passou por essa experiência aí de quase morreu, e se arrependeu, prega, e ele não esperava que o povo respondesse tão rapidamente
as suas profecias e se arrependesse. E ele ficou muito irado porque no fundo, no coração dele, ele queria que Deus acabasse com aquele povo que era cruel, né? E aí ele orou ao Senhor. Ah, Senhor, não foi esta minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependeste do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então ele ficou muito triste, porque na natureza de Jonas, né, que é essa natureza nossa, religiosa, perversa, de desejar algumas vezes o mal para as outras pessoas, e Deus vai lá e faz completamente o contrário. Deus perdoa e salva aquelas pessoas que, no nosso conceito, merecem ou mereciam morrer, e Deus foi lá e viveu. Então Jonas não viu mais sentido, não entendeu o que Deus fez àquele povo, né? Então ele deseja morrer, acabou o sentido para ele da vida, né? Posso fazer uma pesquisa na web sobre isso. É só tocar no ícone de pesquisa. Bom, pessoal, meu celular aqui tá querendo fazer uma pesquisa aqui por conta própria, né? Eu não vou parar o vídeo porque isso dá muito trabalho. Então, o que vocês ouviram aí foi meu celular. Deixa eu diminuir aqui o seu volume. Aqui tudo é muito espontâneo, tá bom? E aí eu já estou quase terminando o vídeo para começar novamente, eu não vou fazer. Vocês me perdoem aí, mas vamos começar, né? Então Jonas estava irado com Deus, chateado com Deus, porque Deus perdoou uma nação cruel, pecadores, né? Enfim, e Jonas não viu mais sentido de ser profeta, sentido de ter vida. E aí ele pede para que Deus tire a vida dele. Bom, aí Deus responde à oração dele. Deus diz, olha, é razoável a tua ira, eu entendo a tua ira, é razoável a tua ira? Na verdade faz uma pergunta, né? Então Jonas saiu da cidade e montou uma pequena barraca e repousou debaixo dela, observando o que aconteceria à cidade. Deus fez nascer uma planta por cima da cabeça de Jonas para fazer sombra. Jonas sentiu-se extremamente confortável e ficou muito feliz. Mas no dia seguinte Deus enviou um verme e destruiu a planta, que secando morreu. O Senhor também enviou um forte vento que dispersou as nuvens e um forte sol bateu na cabeça de Jonas. Melhor é morrer do que viver, disse Jonas, mais uma vez chateado. E Deus disse, então Deus perguntou, é razoável a tua ira? E Jonas responde, sim, é razoável, porque eu me revoltei. E Deus fala, tiveste tu compaixão com a boboeira, na qual não trabalhastes, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais? E assim termina a história do profeta Jonas. Então o Senhor fez Jonas refletir, né, que Deus é misericordioso, Deus ele é bondoso, né, e Deus quis salvar a cidade de Nínive, porque aqueles homens não sabiam o que estavam fazendo. Aqueles homens eles eram cruéis, ignorantes, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho, ao invés de ficar acusando as pessoas, condenando as pessoas. Essa não é a nossa função como pregador do Evangelho, como cristãos. A nossa função não é condenar, a nossa função é pregar o Evangelho para que as pessoas, para que a verdade do Evangelho venha trazer a consciência do seu erro, do seu pecado, e as pessoas tenham a oportunidade de se converter para que sejam salvas, não só elas, mas toda a sua família. Com relação a Jesus Cristo, né, fazendo um paralelo aí com o Novo Testamento, entre Jonas e Jesus, lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 ao 50, tem uma conversa, né, dos escribas com Jesus, e Jesus cita o exemplo de Jonas. Então vamos ver que conversa é essa. O versículo 38 diz, então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo, mestre,
quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui que está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, Jesus estava se referindo a os ninivitas que se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas o povo de Israel não estava reconhecendo Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor e como Salvador, e não estavam se arrependendo dos seus pecados, não estavam se arrependendo das suas obras maus. Então o Senhor Jesus estava falando o seguinte: olha, o povo de Nínive, eles se arrependeram, mas o povo de Deus, Israel, não se arrepende dos seus pecados. Mas essa geração que antes, a geração de Nínive, que antes eram más, eles irão julgar vocês, porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Eu sou maior do que Jonas e vocês não se arrependem. Até uma rainha idólatra, não é? Ela foi ouvir a palavra de Deus pela boca de Salomão, e ele fala que Jesus Cristo fala que é maior do que Salomão. Então Jesus Cristo, ele é o último profeta, Filho de Deus. Então ele é a última oportunidade para que não só o povo de Israel, mas também toda a humanidade venha se arrepender, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, o último profeta, para todo aquele que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Então fica essa mensagem e essa história belíssima de Jonas para você. Tchau, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.